Boa noite. Hoje a gente vai estar falando sobre mercantilismo e sistema colonial. Essa que é a nossa segunda aula do módulo 2. Está passando alguns slides para vocês. Mercantilismo, a política econômica que vigorou entre os séculos 14 e 16. Capitalismo colonial pelo mar, metalismo, comercialismo, balança comercial favorável, protecionismo, alfandegário e colonialismo. Tudo isso era controlado pelo rei. A gente está num período na Europa de regimes absolutistas. Então os reis detinham todo o poder, né? Esse metalismo é porque a riqueza das nações eram pautadas no que se tinha de, de metais preciosos, né? E o comercialismo, essa questão da importação e exportação, né? E a balança comercial favorável era porque eles queriam, né, para melhorar na economia, se queria exportar mais e exportar menos, perdão, exportar mais e importar menos, né? O protecionismo alfandegário, essa questão ainda relacionada com a exportação e o controle, né, do que se exporta e importa, né? E colonialismo é porque tem que ter em mente que esses, esses países europeus, essas nações europeias, elas não eram ricas, assim, porque não tinha o sistema de não tinha um solo fértil para agricultura, para ser, né, para para movimentar a economia, né, produzir algo ali para exportação. Então, né, com o mercantilismo é onde surge a expansão marítima, né? Se começa a ir além mar, né, para outros continentes para procurar metais preciosos. A busca principal era por metais preciosos, que é isso que ditava a riqueza de uma nação. Os resultados da política mercantilista foi descobrimento da América e da África, né? Eu pus descobrimento entre aspas porque já tinham povos nativos ali, né? Então, né, eles já estavam estabelecidos e tinham sociedades já formadas, né? E ela é distinta da estrutura de uma sociedade europeia, mas existiam povos ali, né? Então, a expansão do comércio escravocrata, né? Teve a destruição de reinos africanos. Tem até um livro de um britânico inglês, o Joseph Conrad, que ele fala sobre a exploração do marfim. É interessante se vocês quiserem dar uma pesquisada, mas como o marfim foi muito explorado, né, na África, né, naquela época,
que era fonte de riqueza, assim, né, muito estimado na Europa, e com isso a devastação de vários reinos africanos, assim, para que essa exploração do marfim fosse possível. A exploração de territórios não descobertos, a expansão do catolicismo como ordem cultural. A gente tinha falado na aula anterior sobre reforma e contra-reforma. E aí, no Concílio de Trento, né, eles tinham decidido que, né, que eles iam reformular, não reformular, né, eles iam pensar nos dogmas religiosos da Igreja Católica para confrontar os dogmas protestantes. E a gente falou da Companhia de Jesus, que foram mandadas para essas colônias, inclusive no Brasil, para catequizar povos indígenas. Então, essa expansão do catolicismo estava dentro do projeto da Contra-Reforma. O absolutismo como forma de governo dominante, né, o que reinava na Europa, então, eram os reis que eram soberanos, né, tinha uma espécie de contrato social com o povo, assim, é como se que era era o rei mesmo que ditava todas as coisas, assim, tudo tinha que passar por ele, né? E o sistema colonial, né, que a gente vai ver posteriormente o sistema colonial aqui no Brasil, né? Aí o processo de colonização em dois momentos. Aí agora, né, o processo de colonização aqui no Brasil. Né, essa expansão marítima trouxe os portugueses para cá, né, em 1500. Só que de 1500 a 1530 não teve uma grande ocupação aqui, pelo que eu já tinha havido mencionado, assim, as nações europeias não eram ricas, né? Elas estavam em busca dessas riquezas, né, em outros continentes, em outras regiões, estavam à procura desses metais preciosos, né? Quando eles chegavam num, num novo local, num novo continente, eles sempre estavam em busca desses metais preciosos. Então, no período de 1500 a 1530, eles chegaram no Brasil, os índios, diferente dos indígenas espanhóis, que tinham bastante ouro e prata, né, e pedras preciosas, os indígenas do Brasil não possuíam, né? Então, o que eles acharam para exploração nesse período foi o pau-brasil, porque do pau-brasil se extraía um corante, né, que era muito utilizado na Europa, foi muito utilizado na Europa. Então, de 1500 a 1530, não teve, o, não teve muita exploração da terra além, né, da exploração do pau-brasil, assim, era a manufatura, então, né, era tudo que se produzia que era o pau-brasil, né, o que era exportado, né, que era levado para a Europa. Então, aí a partir de e aí nesse período, a partir de 1530, o que aconteceu? Começaram a ter invasões do Brasil começaram novos povos chegarem, né? Chegaram os franceses, né, e também os ingleses, os holandeses chegaram na região de Pernambuco. Então, né, eles ficaram com medo assim
desses povos tomarem o território, eles resolveram implementar as capitanias hereditárias, né, que eles dividiram mesmo o Brasil em faixas de terra, né, de, de cima para baixo, assim, né, de norte a sul, né, e, e deram essas terras para os donatários, né, para eles cultivarem e com o cultivo passar parte, né, para a coroa, né, pagar impostos, né, a partir do que eles estavam cultivando. Só que não deu muito certo, né, porque a, o território que foi concedido a eles era muito grande, eles não conseguiram cultivar, né, salvo algumas capitanias que foram bem sucedidas por conta da produção de cana-de-açúcar, que é um dos ciclos econômicos no Brasil, né? A gente vai ver que a cana-de-açúcar e depois vem a mineração, né? Então, é por esses motivos e também por resistência, tem que se falar das resistências dos povos indígenas também, né, que ocupavam os territórios e não foi bem sucedido esse projeto. Então, 1549 a 1553 se estabelece o governo geral de Tomé de Souza, né, que ia ser o administrador da colônia, assim, né, e cuidar tanto das questões políticas quanto das questões econômicas. 1553 a 1558, governo geral de Duarte da Costa. 1558 a 1572, governo geral de Mendes Sá. Aí eu falei, né, das capitanias hereditárias, porque não deu certo, né? Os donatários não conseguiram explorar o território, teve as resistências indígenas. Aí, né, teve isso que eu esqueci de mencionar, que houve abandono das terras, né? E com abandono a possibilidade da presença de outras nações inimigas. As únicas capitanias que prosperaram foram Pernambuco, São Vicente, que é em São Paulo, atual São Paulo, Porto Seguro, devido ao plantio da cana-de-açúcar. O governo geral era nomeado pelo rei, o governador geral, e desempenhava funções jurídicas, militares e administrativas. Então, todos se concentravam nele, né? E ele tinha a ajuda da Câmara Municipal, né, que era formada por homens de bem, que aí esses homens de bem eram homens de posses, né? Não eram qualquer um, assim. Então eram latifundiários, né? Eram homens que possuíam terras, né? E eles eram responsáveis por cuidar das províncias, né? E aí começa o primeiro ciclo, depois do pau-brasil, de 1500 a 1530, com essa questão das capitanias hereditárias de Pernambuco, São Vicente e Porto Seguro. Eles viram que a produção, né, da cana-de-açúcar tinha dado certo com essas três capitanias, então começou a manufatura passou a ser a cana-de-açúcar, né? Porque a cana-de-açúcar era muito cara na Europa. Então, essa exportação de açúcar para a Europa era muito rentável para a colônia. Então, foi a principal atividade, né, no século XVI e XVII. E aí consolida o processo de colonização, que aí eles conseguem se estabelecer de fato no território, né? E agora eles têm, né, a cana-de-açúcar
tem sido rentável para eles, então tem gerado, né, tem sido bom economicamente, né? Daí, pela questão da exportação para o mercado europeu. Aí o valor exorbitante da açúcar na Europa. E aí, depois da cana-de-açúcar, o problema da cana-de-açúcar é porque ela degrada muito o solo, né? Então, vai chegando um ponto, e é um dos problemas, se fala que um dos problemas do Nordeste, como o Nordeste se encontra hoje, né, com longos períodos de seca, né, é devido à plantação exacerbada de cana-de-açúcar, né, que é a degradação extrema, assim, do solo. Então, não consegue se manter, assim, essa produção de cana-de-açúcar por bastante tempo. E aí se encontra ouro nas Minas Gerais. Então, isso aqui muda tudo, assim, porque a sociedade colonial no Brasil era uma, quando o ciclo econômico era na cana-de-açúcar, se tornou outra, quando passou a ser a expansão da mineração, né? Porque aí antes, né, tava espalhado, né, por todo o território, nas províncias tinham lá os latifundiários produzindo a cana de açúcar e e quando se descobriu que tinha ouro em Minas, logo, né, logo essa notícia propagou pela colônia, né, e a coroa logo ficou sabendo e tratou de regulamentar isso de uma maneira que ela fosse beneficiada, que a gente vai ver mais para frente. Mas aí começa a se formar uma sociedade mais urbana, né? Porque aí começa a um deslocamento mais para o centro, né? Que Minas está na região sudoeste, né? Então um deslocamento mais para o centro, assim, para exploração da para a expansão da mineração. Aí que eu mencionei, a organização de uma nova sociedade corrida para o interior do país. Transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Não é por esse motivo, assim, né? Aí tudo vem mais pro interior do país, né? Para a região sudoeste ali. Então se acha mais viável, né, a capital ser no Rio de Janeiro, né? E ali concentra toda a atividade política e econômica, né, da colônia. A intendência das Minas, responsáveis por distribuir terras para exploração, né? E aí distribuía as terras para exploração e se pagava o imposto mediante aquilo que você, você ia encontrando, né? E aí uma questão que pegou nessa época foi a casa de fundição, porque a coroa fez, né? Todo ouro, ela estabeleceu que todo ouro que fosse, né, encontrado, ele fosse fundido. E aí tinha a cobrança, dentro da fundição desse ouro tinha a cobrança do quinto, né? Que era a quinta parte, né, desse ouro, 20% no caso. E aí que isso, só uma curiosidade, aí que surge a expressão quinto dos infernos, né? Porque, né, o povo não ficou contente com essa cobrança do quinto, porque achava que era um imposto muito exorbitante, assim, e de fato era, né? Mas
nessa questão a coroa estava enriquecendo. O ciclo econômico do ouro muda a sociedade colonial portuguesa no Novo Mundo. A exploração do ouro gera uma sociedade urbana. Agora, a mobilidade social era possível? É uma pergunta, né? De fato, era possível, assim. Era difícil, mas, por exemplo, se achasse uma pepita muito grande, mesmo pagando os impostos, uma pepita de ouro, né? Uma pedra de ouro grande, mesmo pagando o quinto para a coroa, né, a, a pessoa, né, adquiria bastante dinheiro, assim, né? Então era possível ascender economicamente, assim, nessa época, né? Então era possível ser uma mobilidade social. E aqui as revoltas, e começaram a ter revoltas por conta desses impostos exorbitantes, né? A revolta da Vila Rica foi a primeira, né, em 1720, também na região de Minas. O idealista foi Filipe dos Santos, né, e era por essas questões, assim. E eles só queriam que fosse revisto, né, essa questão dos impostos, queriam que diminuísse as taxas. Daí, logo depois, que os historiadores falam que a revolta da Vila Rica meio que impulsionou posteriormente a Inconfidência Mineira, que foi em 1789, que de caráter separatista, porque o que eles queriam não era que a coroa revesse os impostos, que cobrasse uma taxa menor, né, que diminuísse o quinto, no caso. Eles queriam mesmo separar, né, o Minas Gerais da colônia portuguesa. Eles queriam estabelecer uma espécie de federalismo, assim, né? Ser totalmente independente da coroa portuguesa, porque eles sabiam que eles conseguiriam fazer isso, porque tinha tanta riqueza em Minas, né? Tinha tanto ouro, né? E esse movimento foi protagonizado, assim, quem estava à frente era a elite de Minas, né? Joaquim José da Silva Xavier, que era o Tiradentes, que foi morto, né? Foi o único que foi julgado e foi condenado à morte, né? Ele foi enforcado. Ele era ele era o mais humilde, né? Dentre os que estavam encabeçando o movimento ali, né? Ele acabou sendo pego porque ele era o que mais movimentava, assim, né? Organizava as reuniões, né? Ia, ia atrás de pessoas para que elas pudessem se envolver. E a Inconfidência Mineira só não foi bem sucedida porque teve um delator, né? Alguém que denunciou o famoso X9, que é o Joaquim Silvério dos Reis. Ele delatou, ele estava envolvido também com a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, e mas ele delatou porque ele estava devendo muito para a coroa portuguesa. Ele delatou no intuito de abonar a dívida dele, né? Então, o que se tem que ter em mente aqui é que, uma, é que quando os espanhóis, os portugueses, né, os espanhóis na América Espanhola e os portugueses aqui no Brasil começaram a adentrar aqui, e aqui não era, aqui aqui tanto quanto na colônia espanhola, não era só de exploração, né? Porque, como eu havia dito, eles não eles não tinham tantas riquezas assim, não eram países abastados, sabe?
porque a gente tem uma visão da Europa. A Europa hoje é uma região, os países são muito ricos, mas naquela época não. Então, o mercantilismo foi uma oportunidade, né, com as expansões marítimas, de adquirir riquezas para essas nações. E o intuito deles era de expandir o reino, né? Expandir, chegar ao ponto de ser um império, assim, né? Então, as colônias, eles queriam que, de fato, as colônias fossem uma extensão do reino, né? Só que isso não aconteceu, tanto na colônia espanhola quanto aqui no Brasil, né? Então, é, e aí esses conflitos e essas revoltas não permitiram, e mais para frente também, né? Quando vocês se depararem com o primeiro reinado, né? As regências, segundo reinado, vocês vão ver que esses conflitos, assim, sempre vão estar presentes, né? As províncias sempre vão estar querendo independência, né? Sempre querendo sair desse poder absoluto e autoritário, assim, da coroa, né? Porque o Brasil é um país muito vasto, assim, né? É um país de dimensões continentais, assim, ele é muito grande, né? Então, esse foi um dos problemas, assim, muito diversificado, muito diverso, difícil de ter controle das províncias, né? Mas e foi isso, né, brevemente sobre o período colonial, né? Eu termino por aqui, espero que vocês tenham uma boa noite e até a próxima aula.